Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Começando com muita alegria e gratidão a Deus por podermos estar aqui mais uma vez refletindo um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos tentar entender uma frase da oração que Jesus nos ensinou, onde ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ela faz parte da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que todos conhecem, repetem-na todos os dias, só que na maioria das vezes essa oração ela é feita de um modo automático, feita com palavras decoradas, feitas rapidamente, sem o entendimento do que estamos falando e muitas vezes sem o sentimento. Mas se prestarmos atenção, cada frase desta oração tem um significado assim mais profundo do que simples palavras. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E nesse trecho da oração que vamos refletir hoje, Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. E é interessante que ele tenha falado o pão nosso e não simplesmente o meu pão. Jesus quis passar nesse pedido ao Pai o entendimento da comunhão, que não estamos sozinhos, que perto de nós há alguém que talvez esteja também precisando de pão. O Espírito Milanês, por João Nunes Maia, no livro Cristos, diz: quando não puderes doar o pão do trigo ao que tem fome, oferta o alimento da palavra revestida de amor, de carinho e de fé. E se estiver ao seu alcance, faze as tuas coisas. E esse pão que na prece do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir ao Criador, não é, pois, apenas o alimento destinado a matar a fome do nosso corpo físico, mas é o alimento indispensável para o nosso crescimento espiritual, que é a conquista das virtudes, é o pôr em prática tudo aquilo que ele nos ensinou, o que vale dizer a realização do reino de Deus em nós, onde cada um de nós precisamos conhecer o que é o bem para cultivá-lo, assim como conhecer o mal, as consequências do mal para evitá-lo. Tem um ensinamento maravilhoso que o Espírito Emmanuel nos trouxe através do nosso querido Chico Xavier. Lá pelos anos de 1970, todos os sábados à tarde, várias pessoas se reuniam embaixo de um grande abacateiro e lá faziam reflexões sobre o Evangelho. E num certo sábado, quando estavam refletindo sobre a oração do Pai Nosso, Chico diz: Emmanuel nos lembra que Jesus nos ensinou naquela oração a pedir o pão de cada dia e que os nossos problemas também começam na hora que a gente começa a brigar pela manteiga.
O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, sem perceber, nós nos ocupamos de coisas sem importância e acabamos nos afastando do que realmente é essencial. Isto é, deixamos de focar no essencial e corremos atrás do supérfluo. Esquecemos o pão e brigamos pela manteiga. O que seria esse pão de cada dia? É o cuidar do nosso corpo com asseio, com boa alimentação, com alegria. É cuidar da nossa alma, levando alimentos sadios, tais como o bom pensamento, o amor, boas palavras, boas leituras. É também um trabalho justo e honesto, mantendo nossas necessidades, cuidando e respeitando da nossa família, que é um dever de todos. Também procurar sempre ter um bom relacionamento com as pessoas. E mais algumas coisinhas. E quantas vezes nós vamos nos perdendo no meio disso tudo, nos apegando às coisas, sempre buscando ter mais, trabalhando demais para conseguir mais coisas. E aí o que acontece? Em determinado momento, é possível que fiquemos distantes da nossa família, às vezes com problemas familiares, porque gastamos o nosso tempo focando só na parte material. Sem contar que depois reclamamos que não temos tempo para nada, que a vida está muito corrida e não nos sobra tempo nem para orar. Nós falamos e ouvimos isso sempre. Mas que coisa curiosa! O que pode ser mais essencial do que alimentarmos a nossa própria alma? O que pode ser mais gratificante do que mantermos nossa paz, nossa alegria, ou a satisfação de estarmos com nossos familiares num clima de amor e bondade? O que pode ser mais importante do que reservarmos um tempinho para Deus, de fazermos uma oração, de agradecermos por todas as bênçãos recebidas? Cabe a cada um de nós buscar o nosso pão de cada dia. Jesus também nos disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Vejam com que beleza e profundidade Jesus nos ajuda a compreender a sua missão entre nós. Ele utilizou o símbolo do pão para que tivéssemos uma ideia exata de como devemos entendê-lo. Ao se comparar ao pão, Jesus está falando do alimento espiritual que sua mensagem encerra. É o alimento para a nossa alma. Em outras palavras, Jesus é o pão que Deus enviou para saciar nosso vazio espiritual. Ele é o pão da esperança, porque nos estimula a crescer nos fracassos, a ter coragem nas tempestades, a ter amor nas diversidades. Por isso, precisamos levar as palavras de Jesus à nossa alma desnutrida. De um modo geral,
precisamos ler, meditar e fixar os pensamentos de Jesus em nós. Só assim o pão que desce dos céus não ficará embolorado em nossa mesa enquanto estamos morrendo de fome, da fome de Deus em nós. Pensemos nisso. Muita paz a todos.